Muito bem, Lucas capítulo 3, abre lá sua Bíblia. Lucas capítulo 3, começando no verso 1, nós vamos até o verso 20. Todos acharam? Amém para todo mundo? Então diz assim: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Albilene. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João. Veio da onde a palavra, querido? Do deserto, a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Quantas pessoas, irmão? Uma multidão. Dizia, pois, João, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo, temos por Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que eu vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, o que faremos? E ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso salário. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria ele o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha como fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, de encerrar João na prisão. Até aí. Aleluia. Querido, eu quero falar com você então sobre esse tema. Fala para mim. Um pastor a quem Deus usa, visto que hoje então é o dia do pastor. Eu tenho dito, querido, que a maior necessidade da igreja hoje não são de melhores métodos, de melhores programas. É verdade que métodos, programas, etc. são bons, têm o seu valor, nós os usamos. Mas para mim a maior necessidade da igreja hoje é de homens que estejam comprometidos com a palavra de Deus.
Precisamos sim de métodos, precisamos sim de programas, mas uma coisa nós não devemos esquecer, é que embora sendo bons, Deus não use métodos, Deus não use programa, Deus use homens. Ok, então vamos ao texto. Havia 400 anos que o povo não tinha uma voz profética. O povo não ouvia há 400 anos. Depois de Malaquias, então houve um período chamado interbíblico, onde o povo realmente não ouvia, não havia quem falasse. Ou melhor, não havia a quem Deus falava por intermédio de alguém. Até que surge essa pessoa de João Batista. João Batista era fruto de uma profecia, João Batista era fruto de orações, João Batista era fruto de um milagre. Se você lê lá no livro de Isaías, que há 700 anos antes da vinda de Jesus, já havia profetizado a respeito da vinda de Jesus. No capítulo 40, verso 3, ele diz assim, que uma voz, um profeta, uma voz do deserto viria para anunciar e para preparar o caminho do Senhor. Ele diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo as veredas ao nosso Deus. Marcos, quando vai escrever o seu evangelho no capítulo 1, ele então diz que essa voz do que clama no deserto fazia referência a João Batista. Lucas, no capítulo 1, verso 13 em diante, quando o anjo Gabriel chega a Zacarias para revelar a ele de que a sua esposa Isabel teria um filho, nós vamos ver então que João Batista foi fruto de um milagre, porque, segundo a palavra de Deus relata para nós, Isabel era estéril e ela não podia ter filhos. Então, querido, eu quero usar a vida desse homem, a vida de João Batista nessa noite, olhando as suas virtudes, as suas qualidades, para aplicá-la à vida de um pastor. Eu quero ver então por que é que Deus usou a vida desse homem para comparar a um pastor a quem Deus usa. E algumas coisas então me chamaram a atenção. Primeira coisa, por que é que Deus usou este homem, João Batista? Primeiro, porque ele não transigia com a verdade. O que eu falei? Querido, lamentavelmente hoje nós estamos vendo o líder vendendo o seu ministério, negociando valores absolutos, mercadejando o evangelho, uma verdadeira vergonha. Houve um tempo que se era um orgulho você chegar e dizer, se identificar como um pastor, hoje já não significa tanta coisa. Aliás, às vezes é até motivo de uma certa objeção. João Batista não transigia com a verdade, ele denunciava o pecado na vida de quem quer que fosse, como fez com o rei Herodes, como fazia com todos os religiosos, com o soldado, com o povo. Ou seja, ele não era um profeta da conveniência. Querido pastor, a quem Deus usa hoje é aquele que não transige com a verdade, que prega a verdade, doa a quem doer. Segunda coisa, porque Deus usou esse homem, é porque ele não era um eco, ele era uma voz. O que eu falei? Ele não era um eco, ele era uma voz. Certa vez, interrogado quem era ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Querido, João Batista não apenas proferia a verdade, mas ele era a boca de Deus, ou seja, ele falava com poder e com autoridade. Ele disse, eu sou a voz, quem está falando é Deus, eu sou apenas a voz. Lamentavelmente hoje há muitas palavras, mas pouco poder. Ouve-se belos discursos, mas não tem vida.
Não basta ser um eco, é preciso ser a voz. Não basta ter o bordão como tinha Geazi, mas é preciso ter poder como tinha Eliseu, perdão. Não basta falar, é preciso ter intimidade, para com Deus, estar tendo realmente uma vida em comunhão com Deus. O pastor a quem Deus usa hoje, querido, não pode ser apenas um eco, mas ele tem que ser a voz. Ele tem que ter intimidade com Deus, ele tem que ter comunhão com Deus, ele tem que ter poder. Deus usava João Batista porque ele era um homem humilde. Repete para mim. Certa vez, quando ele foi se referir ao Senhor Jesus, ele diz assim: eu não sou digno sequer de poder desatar a sandália dos seus pés. E em outra oportunidade ele vai declarar dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Lamentavelmente hoje nós vemos homens, pastores, cheios de si mesmo, como se Deus estivesse sentado na primeira fila, anotando tudo que ele está falando. Querido, o pastor a quem Deus usa, é aquele que é humilde, que sabe reconhecer que ele não é nada, absolutamente nada, e se o é alguma coisa, é porque a misericórdia, a graça de Deus está sobre ele. Infelizmente nós sabemos que há muitos que são arrogantes, orgulhosos. Querido, se existe uma coisa que não combina com ninguém, é orgulho. Não combina com crente, se falar que é um pastor ainda mais. Mas lamentavelmente nós sabemos que muitos são dessa forma. Deus usava também a figura de João Batista porque ele era um homem corajoso. Ele era o quê? Um homem corajoso. João Batista não aplaudiu Herodes quando ele se casou com a mulher do seu irmão Filipe. Pelo contrário, ele denunciou o pecado, ele preferiu ser preso e degolado do que transigir com a verdade. Ele preferiu a morte do que a infidelidade. Hoje, infelizmente, há pastores que vendem o seu ministério e até a própria alma por dinheiro e pela fama. Ao invés de denunciar o mal, praticam o mal. Querido pastor, que Deus vai usar é aquele que tem coragem para denunciar o pecado, para falar a verdade, doa quem doer. Pastor não pode ter medo de falar a verdade. Querido, o dia que eu não tiver, eu já falei isso aqui várias vezes, o dia que eu não tiver autoridade para subir nesse púlpito e pregar sobre qualquer assunto da Bíblia, eu deixo o ministério no outro dia. Pastor tem que ter autoridade para subir no púlpito, pregar contra o pecado, pregar contra a avareza, pregar contra o adultério, dizer que ele é um exemplo de pai, de marido, de avô, de cristão, tem que ser um exemplo, tem que ser um espelho. Se não está fora do seu lugar. Outra coisa, porque Deus usava João Batista, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor que João Batista era cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Você se lembra que aos 5 meses de idade, quando Maria vai visitar a sua mãe Isabel, diz o texto que ele se mexeu, ele se estremeceu ali no ventre da sua mãe. Ou seja, com 5 meses de idade, João Batista já vibrava pela pessoa de Cristo. Aleluia. Hoje há muitos que, embora pregando e exercendo a profissão de pastor,
envelhecem frios e indiferentes à pessoa de Cristo e ao poder do Espírito Santo na vida deles. Deus usava João Batista porque ele pregava a palavra de Deus e não palavra de homens. Ele pegava a palavra de Deus e não de homens. Depois de 400 anos de silêncio profético, aparece então João Batista, e a mensagem de João Batista era a mensagem de arrependimento. Querida, a mensagem de João Batista era uma mensagem dura, raça de víbora, e isso para as autoridades da época. Ou vocês se arrependem, ou então ele vai meter o machado na raiz e vai cortar, e vai lançar no fogo. A nação havia se desviado de Deus, a religião estava corrompida, então era necessário que o povo se arrependesse, e João chega com essa mensagem dura. Querido, mas você há de convir comigo que pregar a mensagem do arrependimento, que nada mais é do que pregar contra o pecado, não é uma mensagem popular. Muitos hoje não pregam contra o pecado, não pregam sobre essas coisas. Por quê? Porque tem medo de esvaziar a igreja, porque esse tipo de mensagem não enche igreja, e hoje muitos querem ver a igreja cheia. Eu quero ver a igreja cheia, seria hipócrita se eu dissesse que não queria. Eu quero ver uma igreja cheia, mas eu quero ver uma igreja cheia, mas cheia de poder, cheia de santidade. Mas João não se intimidava, porque para João importava agradar a Deus e não aos homens. Querido pastor, que Deus usa hoje é aquele que não quer agradar a homens, mas que quer agradar a Deus. O local que João Batista pregava, querido, era no deserto. João não pregava no suntuoso templo de Jerusalém, João não pregava na sinagoga, João não pregava nas praças floridas de Jerusalém, mas João pregava no deserto árido da Judéia, e diz o texto que a multidão ia lá para ouvi-lo. Aleluia. Aleluia. A apresentação pessoal dele não era nada agradável, não se vestia de ternos finíssimos, mas diz o texto que ele vestia de pele de camelo, não comia nos melhores restaurantes de Jerusalém, mas se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, é o que a palavra diz. Não operou um só milagre, pelo menos não há na Bíblia nenhum milagre que João tenha feito. Não se assentou à frente de grandes mestres para ser ensinado. Não se apresentava como o excelentíssimo senhor, doutor e professor João Batista, ao contrário, se apresentava de forma humilde, mas abalou uma nação, abalou o mundo, fez tremer o palácio de Herodes, a ponto do próprio Senhor Jesus dizer que dos nascidos de mulher, nunca houve um tão grande como João Batista. Ah, como eu queria ser um João Batista. E diz o texto então que a multidão era atraída, que vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão, vinha para ouvi-lo. Querido, por que é que as pessoas vinham ouvi-lo? O que é que atraía essas pessoas? O que atraía as pessoas era a palavra de Deus. Não era uma banda famosa, não era um cantor famoso que atraía a multidão, mas era um homem que pregava a palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o que arrasta multidões são cantores famosos, são bandas famosas, grupos musicais famosos. Não era um operador de milagre, mas alguém que pregava a palavra. Ei, querido, eu falo para mim, falo para meus pastores auxiliares, falo para os pastores que estão me ouvindo. Se você quer realmente ser usado por Deus como um verdadeiro pastor, pregue a palavra.
Eu estou cansado de dizer isso aqui, que se eu quiser encher isso aqui, a ponto de termos que fazer 2 cultos por domingo, ou mudar daqui, eu sei fazer, eu não tenho coragem de fazer, porque eu sou comprometido com isso aqui, ó, com a palavra. Ó, querido, a minha oração e o desejo do meu coração é que Deus levante nessa nação homens com a fibra de João Batista, comprometidos com a palavra do Senhor, que é lamentavelmente o que está faltando hoje. Hoje o que se vê é muito oba-oba, muita zoeira, e eu e você sabemos que lata vazia só faz barulho. Então, querido, a vida de João Batista me inspira. E eu fico olhando para a vida de João Batista e fico impactado dizendo, que homem, que maravilha, simples, vestido de forma nada agradável, nada atraente, se alimentando de coisas estranhas que talvez eu e você não comesse, gafanhoto. Não fazia milagres, mas atraía multidões, não para as praças, não para os templos já refrigerados, acarpetados e poltronas acolchoadas, mas atraía a multidão para o deserto. E eu fico imaginando que não era sermões de meia hora como eu estou pregando agora. Eu imagino que era o dia todo ele pregando ali no deserto. Você sabe o que é o deserto. E ainda assim a pessoa estava ali, por causa da palavra. Querido, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesse dia do pastor. Como eu falei, é verdade que alguns pastores deixam a desejar nas suas atribuições. Mas é verdade também, querido, que temos muitos pastores que procuram viver e procuram realizar um ministério que glorifica o nome do Senhor. E eu tenho me esforçado para ser um desses. E a minha oração é para que Deus realmente continue tendo misericórdia e abençoando a minha vida e a vida de todos os pastores e a vida de todas as minhas ovelhas, a quem eu amo de paixão. Obrigado pelas mensagens que recebi hoje, obrigado por você estar aqui, obrigado pelos abraços, por todo o carinho de vocês, e a minha oração é que Deus possa estar recompensando cada um de vocês com as bênçãos do céu, e que juntos, porque ninguém faz nada sozinho, que juntos nós possamos realizar um grande ministério, uma obra maravilhosa, não para a minha glória, não para a glória da Igreja Batista Nova Aliança, mas para a glória daquele que vive e reina para todo sempre, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Deus nos abençoe.